A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada, graças a Deus, nós iniciamos, o nosso estudo, nosso ensino manancial semanal, uma vez por semana. E o tema hoje é: devemos conhecer sinais. Deus já ouviu a tua oração, está agindo. Aleluia. E a leitura nós vamos ler e meditar. Esther 6, do versículo 1 ao versículo 13, são 13 versículos. É a nossa leitura. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Brígida e Teresa, dois dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida ao rei Assuero. E o rei perguntou que honra o dignidade foi conferida a Mordecai. Por isso responderam os moços do rei, que o servia, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabaram de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse a Mordecai na fúria que tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que eu entrasse. Amã, pois, entrou, perguntou-lhe ao rei: que se fará o homem? Vamos reler aqui o versículo 6. E Amã, pois, entrou, perguntou-lhe o rei: que se fará o homem a quem o rei se agrada a honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que eu, mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, seja trazido trajes reais que o rei tenha usado, o cavalo em que o rei costuma andar, ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real, seja entregue os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vista deles que aquele homem a quem o rei se agrada honra, e faça-no andar montado pela praça da cidade. E proclamando diante dele: assim se fez o rei, assim se fez o homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não deixa falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo vestiu a Mordecai, fez andar montado pela praça da cidade e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se de cabeça coberta. E contou Amã a Zereis, sua mulher, e todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e a Zereia, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começaste a cair, da linhagem dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Bendito seja Deus, amado. Você já conhece a história de Mordecai, de Naamã, pois você já leu o livro e já ouviu ministração, né, amado? Mas na minha leitura diária aqui, Estés capítulo 6, nós vamos meditar nesses versículos, né, querido? Em nome do Senhor Jesus. E coloquei aqui um tema: devemos conhecer sinais, né? Muitas vezes nós não conhecemos, nós oramos, buscamos a Deus, né, amado? E
Muitas vezes Deus já está operando e nós não conhecemos por não conhecer sinais. A importância de nós é conhecer sinais, né, amado? Então, como você já conhece a história de Mordecai e vê que seu inimigo era Naamã, né? Naamã, o Agagita, só que os irmãos possam lembrar que o Agagita que lembra daquele rei que o profeta Samuel matou a espada, e Saul, o exército foi lá, invadiu esse exército e trouxe o rei e todos os animais. E quando o profeta Samuel chegou a ter de frente ao rei, ao rei, né? E ali perguntou para Saul que tinha acontecido, né? Saul com toda. Nós vemos que ali o rei, Saul, todo alegre, né? Porque o professor Samuel ouviu, né? Ouviu ali o sussurro dos animais. E ali Saul contou que invadiu, fez tudo que o profeta tinha mandado, mas trouxe o rei vivo. Não era para trazer o rei vivo. O profeta Samuel mandou trazer o rei Agagita, né? E matou ele à espada. Então, alguns irmãos que não sabem, Naamã é dessa descendência aqui. Então, aquilo que Naamã estava fazendo, irmão, já era vingança, né? O ódio que ele tinha do povo de Israel, o povo judeu, já era vingança já. Então, Naamã já tinha feito uma forca, né, com a ideia da sua esposa, dos seus amigos, dos parentes, de enforcar Mordecai. Nós vemos que Naamã também tinha convencido o rei de ter feito um edital para matar todo judeu. Então, você sabe muito bem o que Naamã tinha aprontado. Trazendo a sua atenção aqui para a leitura, querido, eu quero mostrar aqui o primeiro sinal. Nós vemos que Esther tinha feito o jejum dos 3 dias, juntamente com as suas servas e todo judeu. Deus já estava agindo, amado. E quando Deus começa a agir, né, nós vemos que tem sinais. Só que nós não prestamos atenção aos sinais, querido. Por isso que nosso tema aqui é conhecer sinais. Que Deus já ouviu a nossa oração, está agindo. Eu quero dizer para você que está enfrentando um problema, que está orando, declarou a palavra de Deus, está orando, jejuando. Deus já tem dado sinal para você que Ele está agindo e você não prestou atenção. Muitas vezes você fica murmurando, muitas vezes você fica aí desesperado, desacreditando, irmãos. Precisa conhecer sinais que Deus está operando. E o primeiro sinal aqui, amado, vamos identificar aqui os sinais, amém? O primeiro sinal está aqui no versículo 5, no versículo 1. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Meu amado, quem tirou o sono do rei foi o próprio Deus. Então, a falta de sono do rei já era um sinal. E eu quero dizer para você que se for preciso, Deus tira em teu sono, irmão. Para abençoar o seu povo. É que Deus tirou o sono do rei. Se você conhece sinais, você pode perceber que aqui já é um sinal que Deus já estava operando. Que Deus já está respondendo ao jejum e à oração de Esther e do judeu. Olha o sinal aqui, irmão. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Deus tirou o sono do rei. E o rei não teve sono naquela noite. Bendito seja Deus. Ei, querido amado do Senhor. Tem coisa que Deus tem feito aí, mostrado para você que Ele é com você, que Ele está agindo e você não percebe. Olha aqui Deus aqui, irmão. Aleluia. Operando na vida de Esther, na vida do judeu, de Mordecai. Aleluia.
Naquela noite, Deus tirou o sono do rei. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, irmão. Aleluia. O segundo sinal, querido, Deus faz lembrar do bem esquecido. Se você olhar, prestar atenção aqui no versículo 1 e no versículo 2, no finalzinho do versículo 1, que naquela mesma noite mandou trazer o livro dos registros das crônicas. O que é o livro dos registros das crônicas? Então, tudo aquilo que acontecia dentro do palácio era registrado neste livro, chamado Livro das Crônicas do Rei. Tudo era registrado. E aqui nós estamos vendo, amado Deus, aqui, fazendo o rei lembrar dos feitos de Mordecai. Aleluia. Olha aqui para o versículo 2, querido, que diz assim: achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Bigde Terá. Então, o Mordecai, uma certa feita, uma certa época, Mordecai, ele ouviu que esses dois homens aqui, Bigta e Terás, os dois eunucos, estavam planejando matar o rei. E Mordecai contou, né, para o servo do rei. Foi levado à presença do rei e Bigta e Terá foi julgado. E esse feito aqui, Mordecai não foi gratificado. Não foi gratificado, foi esquecido. Só que no versículo 3, Deus faz o rei lembrar. Olha aqui, irmãos. Aqui é o segundo sinal. O segundo sinal que Deus faz lembrar do bem esquecido. Tem algum bem que você fez, amado, e você não foi recompensado, Deus vai recompensar você, Deus vai lembrar. Outra história também, irmão, lembra da história de Davi para com Jonathan? A aliança deles dois. Que Davi fosse rei e viesse lembrar da descendência de Jonathan. Eles fizeram uma aliança. Depois Jonathan morreu e com muitos anos depois Deus fez Davi lembrar da descendência de Jonathan. Olha aqui, amado. Deus faz lembrar da recompensa esquecida. Aqui no versículo, voltando a atenção aqui para o versículo 3, e o rei perguntou: que honra ou dignidade foi conferida a Mordecai? Por isso respondeu os moços do rei, que o servia, coisa nenhuma lhe fez. Então o rei perguntou para os seus moços que estava servindo, qual foi o prêmio, a honra que Mordecai recebeu por esse empenho, por ter denunciado Bigde Terá. Aí os moços disseram: nenhuma coisa lhe fez. Então está provando aqui o segundo sinal, aleluia, que Deus, Ele é o Deus que faz lembrar do bem esquecido. Deus faz lembrar do bem esquecido. Deus faz lembrar você, meu amado, minha amada, do bem esquecido. De alguma coisa que você fez e esqueceu, Deus faz lembrar. Aleluia. O terceiro sinal aqui, irmão, Deus faz o inimigo confirmar a benção do esquecido. Olha que coisa tremenda, amado. Terceiro sinal, Deus faz o inimigo. Quem era o inimigo? Amã. Amã era o inimigo do judeu, amigo de Mordecai. Nós vemos que Deus fazendo com que o inimigo viesse, né, confirmar a benção do esquecido. Quem era o esquecido, irmão? Mordecai. Então, o inimigo que queria a morte de Mordecai. Né? Que Naamã foi ali para dizer ao rei, para que o rei viesse enforcar Mordecai. Deus muda o quadro. Deus muda.
E Deus mostra o sinal que ele estava operando em favor de Mordecai, dos judeus. Aleluia. Naquele momento, diz aqui a palavra, diz que Amã entrou ao pátio do rei para falar com o rei para poder denunciar Mordecai. Só que Deus já tinha fazendo com que o rei viesse, fazer com que o inimigo Naamã viesse declarar, declarar, aleluia, a bênção do esquecido. Dá uma olhadinha aqui no versículo 6. Amã, pois, entrou, perguntou-lhe ao rei: que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? Deus fez com que o rei perguntasse para Amã. Amã, achando que era ele, que era o cara, né? Era o príncipe que o rei ia honrar. Ele não ia declarar coisa ruim, ele declarou que foi coisa boa. Ele declarou que foi honra, muita honra. E isso era uma honra, né, irmãos? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei de honrar mais do que a mim? Aí aqui, veja aqui que ele achava que era ele. O versículo 7. Pelo que disse Amã ao rei: para o homem, olha aqui, Amã, a quem Deus fez o inimigo confessar, lembrar da bênção do esquecido. Olha aqui. A quem o rei se agrada honrar. Versículo 8. Ou seja, trazidos trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo que o rei costuma andar. E ponha-se na cabeça a coroa real. Meu Deus do céu, aqui está o terceiro sinal. Que Deus faz o inimigo lembrar da bênção do esquecido. A honra para o esquecido. Este que é o Deus que nós servimos, aleluia. Aqui Deus muda o quadro, faz o inimigo, né, declarar a honra do esquecido na mão. É desta forma que Deus faz com você, comigo. Com aquele que teme o Senhor, que busca o Senhor. Eu não sei se você está entendendo, amado. Nós estamos aqui no terceiro sinal. Que Deus é Deus. Aleluia. Que honra. Aleluia. Que honra o servo fiel. Aleluia. Deus não esquece. Deus não esquece, aleluia, da honra àquele que confia nele. Eu não sei por que você não levanta a mão e se alegra na presença de Deus e adora o nome dele, exalta o nome dele. O quarto sinal, Deus faz ordenar o inimigo, ajudar, honrar o desonrado. Aleluia. Deus, quarto sinal está aqui, meu irmão. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Dá uma olhadinha aqui no versículo 10, o 11. Vai falar que Deus faz com que o inimigo ajuda a honrar o desonrado. Deus fez com que Amã viesse ajudar, honrar Mordecai, que era o desonrado. É dessa forma que o Senhor faz. Aqui está 4 sinal que Deus estava operando na vida de Mordecai e do judeu. O livro de Esther, Deus não fala diretamente com o povo, mas dá sinais, fala através de sinais. E aqui Deus está falando, muitas vezes você quer que Deus fala com você diretamente, Deus dá sinais para você e você não percebe, meu amado. Você não crê, você não recebe. Aqui o versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te e toma os trajes e o cavalo como disserte, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não deixa de falhar coisa alguma de tudo quanto disserte. Versículo 11. E Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mordecai, e fez andar montado pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim
se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Bendito seja Deus, exaltado é o nome do Senhor. Está aqui, meu amado, minha amada. Deus fazendo com que o inimigo viesse honrar o desonrado. Da mesma forma, Deus fala com o seu povo que confia, que busca a sua presença. Amado, devemos comportar conforme a palavra. Conforme a palavra nos ensina, nos instrui. Ei, amado, crê nos sinais, vê que Deus já está respondendo a tua oração, que Deus já está respondendo a palavra que você declarou, a palavra do Senhor. Deus já está honrando, Deus já está mostrando sinais e você não percebe. Você fica aí voando, não percebe os sinais que Deus está operando, que Deus está com você, que Deus está na frente dessa situação. Devemos comportar conforme a palavra de Deus. Você deve se comportar, amado, amada, conforme a palavra do Senhor. Receba este estudo, este discipulado. Seja abençoado, abençoada. Ótima semana em nome de Jesus.